Olá, irmãos. Estou aqui para compartilhar mais uma vez com você a EBD, o estudo, e que a gente possa aqui compreender mais uma vez quem o Senhor é e como Ele pode agir em nossas dificuldades, em como enfrentar as dificuldades, os gigantes que aparecem em nossa vida. Mas antes, eu quero orar com vocês para a gente começar esse estudo, amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer porque o Senhor tem cuidado da gente, da nossa vida, da nossa família, te agradecer porque o teu amor está sobre a nossa vida a todo momento. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em meio às dificuldades. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui, que a gente possa prosseguir olhando para o Senhor, sem focar nos problemas, mas focar somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um aqui e que essa palavra, que esse estudo possa frutificar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre as dificuldades e o que fazer quando essa dificuldade ela é gigante, né? E pra gente começar, a gente vai ler o capítulo 17, versículo 45 de 1 Samuel. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. E diz assim: Davi replicou: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou. Gente, para a gente entender melhor essa palavra hoje, a gente pode começar pensando que enfrentamos muitas dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias, né? Gigantes que parecem sem solução, grandes demais, que não vão acabar nunca, porque eles já estão na nossa vida há alguns meses, alguns anos, algumas semanas, e a gente tem a percepção que eles vão durar para sempre. E a gente não tem como solucionar, porque a gente não vê como solucionar, a gente não vê saída para isso. E essas dificuldades podem trazer para a gente insegurança, medo, aflição, vulnerabilidade. E a gente vai ver isso ao longo do estudo de como vencer, de como evitar que isso mine a nossa fé, a nossa percepção de Deus. E para a gente entender isso, a Bíblia, ela nos relata vários casos de pessoas, de momentos em que as pessoas fraquejaram, que elas recuaram, né? E tem um exemplo do que fazer e do que não fazer. O que fazer, né? O exemplo é aqui mesmo no capítulo 17 de 1 Samuel, a gente pode ver a história de Davi, como ele foi corajoso, ousado, né? Confiante em Deus para vencer o Golias, os gigantes que apareceram na vida dele ao longo da sua história, da sua caminhada. E também há exemplos do que não fazer, como lá em Números capítulo 13, em que os espias eles se apavoraram com o que eles viram e eles desistiram da terra. Eles pararam somente naquilo que eles viram, eles tiveram medo e recuaram. E eles desistiram da terra que Deus tinha para eles porque eles recuaram por causa do medo, né? E vamos ver três questões aqui que nos ajudam a entender melhor tudo isso. O primeiro ponto é o grande desafio que a gente tem, assim como Davi teve, assim como Golias foi um grande desafio, né? Porque ele afligia, ele provocava o povo de Israel. E isso acontece também com os nossos gigantes, com os gigantes que nós enfrentamos. Eles tentam apontar as nossas dificuldades, a nossa fragilidade e nos tornar vulneráveis, né? Nos tornar pessoas totalmente vulneráveis à ação daqueles gigantes. Tentam bloquear a percepção de que nós temos de Deus.
assim como Golias tentou fazer com o povo de Israel. As dificuldades, elas tentam minar, embaçar a visão que nós temos, a percepção que nós temos de Deus. Mas Davi, quando a gente olha para ele, a gente percebe que ele é um moço simples, né? E quando ele enfrentou Golias, ele surgiu com algumas pedrinhas, algumas pequenas pedrinhas, somente, para combater um gigante. E não foram essas pedrinhas que fizeram Davi vencer Golias, mas foram as armas espirituais, a confiança genuína que ele tinha em Deus. Foi isso que fez ele vencer Golias. Não foi uma arma humana, mas foram as armas espirituais e a confiança genuína dele em Deus, do que Deus podia fazer por ele ali, né? E mostra pra gente o segredo, que é focar em Deus. E a gente vai ler de novo aqui o versículo 45 com essa percepção, né? Com essa visão que Davi tinha naquele momento, de que ele tinha armas espirituais para vencer. Vamos ler novamente, para a gente poder entender? E Davi replicou: você vem a mim com uma espada e com uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou. Ele disse para Golias: você vem a mim com armas humanas, físicas, mas eu venho contra você, contra armas espirituais. Um Deus dos exércitos, é o Deus que guerreia, que batalha por nós. E Davi tinha consciência e confiança nesse Deus. E ele falou isso para Golias, e ele venceu o gigante a partir disso, a partir desse entendimento que ele precisava ter armas espirituais. E segundo ponto, concentre-se em Deus, assim como Davi fez, como eu falei anteriormente, ele manteve o seu foco em Deus, e assim nós também devemos fazer, nos concentrar em Deus. Todos nós temos muitos gigantes, não tem uma pessoa que não tem um gigante para enfrentar. Você já passou por vários, eu também já passei por vários, todo mundo tem um gigante para enfrentar diariamente. E sempre tem alguns deles, assim, alguns problemas na nossa vida que tentam tomar um lugar de destaque, né? É uma posição maior na nossa vida ali, nos perseguindo com problemas internos e externos, né? Problemas de saúde, problemas mentais, dificuldades emocionais, né? E a gente percebe aqui que o sofrimento ele pode nos atingir em 3 áreas: a área física, a área da mente e a espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o que fazer para combater isso. A gente não consegue ter o discernimento certo para combater essas dificuldades. E a gente acaba ficando perdido ali, rodando em círculos, e naquele problema aquilo nunca acaba, porque a gente não consegue discernir o que fazer, quais armas usar para poder sair daquilo, para poder parar de rodar em círculos e bater cabeça e tentar vencer com a sua própria força. Né? Nós devemos entender que nós não devemos nos vitimizar diante dessas dificuldades, diante de tudo que aparece na nossa vida para nos minar. Deus não quer que você se vitimize, mas Deus quer que você se encoraje. Assim como Davi se encheu de coragem e foi e enfrentou o gigante, Deus quer que a gente também seja encorajado. Que a gente não tome uma posição de vítima, mas que a gente tome uma posição para guerrear, né, para lutar. E por mais que Davi tivesse as suas limitações, ele não se concentrava nas suas limitações, mas ele se concentrava em Deus. Que possamos fazer isso, nos concentrar em Deus, não só nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, para vencer os problemas. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo mudar. Deus, Ele pode fazer isso. É só a gente se concentrar nele. Ele está falando pra gente: olha o meu exemplo, olha os exemplos que eu dei.
na Bíblia para vocês, que eu deixei para vocês, isso é para você tomar coragem, isso é para você se encorajar. Porque Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Deus que agiu lá com Davi é o mesmo Deus que pode agir conosco hoje, né? E a gente não deve olhar para a Bíblia como um livro de autoajuda. Não é isso. A Bíblia, ela é um livro que nos traz consciência de que é um livro que nos faz enxergar a existência de como ela é de fato, né? Conhecer a Deus e a sua ação na humanidade ao longo dos anos. A Bíblia traz isso pra gente. Ela nos mostra, ela nos faz conhecer a Deus, né? E a gente, quando olha para a Bíblia da forma correta, a gente consegue entender e ir vencendo dia após dia todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Concentrando no que realmente a Bíblia é, a palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda, mas é a palavra de Deus. Poder para mudar, para curar, para salvar, né? E em terceiro lugar, um triunfo da fé. O mais importante para vencer a dificuldade é conhecer a Deus, como eu já disse antes, para enfrentar a dificuldade do dia a dia, porque é necessário enfrentá-las em condição de vencer. Usar as armaduras espirituais, as armas espirituais. Porque aí sim, a gente vai enfrentar dificuldades com condição de vencer. A gente não vai desprotegido, desprovido, mas a gente vai com toda a proteção que a gente tem que ter. Com todo o posicionamento correto. A gente precisa ter, né? E o nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E um triunfo da fé a gente precisa, né? Para que ela possa triunfar, a gente precisa conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E assim a gente vai triunfando, a gente vai vencendo as nossas dificuldades, os nossos gigantes. E para a gente ir finalizando, preciso ter algumas coisas em mente. E que questões são essas que a gente precisa ter? A primeira coisa que eu quero levantar com vocês aqui é esse momento que a gente tem vivido de pandemia, do Covid, todas essas coisas que a gente tem enfrentado. Antes, nunca vistas. A gente nunca imaginou passar por isso. A nossa geração nunca imaginou enfrentar uma pandemia, né? O que é isso? Como que isso acontece? A gente ficou perdido, né? E Deus, Ele não mudou com essa situação que a gente tem vivido, com esse momento da nossa história. Ele não muda com contextos históricos, irmãos. Deus, Ele é o mesmo. O contexto histórico, o contexto da humanidade, a dinâmica da sociedade não muda quem Deus é. Não tem poder para isso. Todas essas coisas passarão, menos Deus, menos a palavra de Deus. Muito se ouviu sobre a atualização da Bíblia, mas a Bíblia não precisa de atualização. Ela tem o início e o fim. Já está tudo ali, né? E o contexto que nós vivemos, que a sociedade vive, que a humanidade vive, ao longo dos anos e hoje, não muda quem Deus é. Não pode mudar a percepção que nós temos de Deus, né? E do que Ele tem feito, do que Ele vai fazer na nossa vida. Deus, Ele permanece o mesmo. Não há variação de mudança nele. E em segundo lugar que nós devemos ter em mente, é que nós devemos escolher entre fugir ou enfrentar. Davi, ele não fugiu, ele enfrentou. Ele viu todo o problemão que tinha pela frente, o gigante que ele tinha que enfrentar, mas ele não recuou. Ele prosseguiu, né? E ali a gente pode perceber que ele teve coragem, que nós possamos ter coragem também para enfrentar as nossas dificuldades,
não recuar, mas continuar concentrados em Deus, indo em direção ao que Deus tem para nós, deixando somente as dificuldades para nos forjar, para nos fortalecer, não para nos minar e para nos fazer recuar. Em terceiro lugar, a gente deve cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, pois a nossa força exterior, ela depende da nossa plenitude interior. Nós estamos interligados. Nós não somos seres humanos com partes soltas da nossa vida, nossa parte emocional solta da parte física, da parte espiritual. Não, nós somos ligados. Então tudo tem que estar equilibrado para que a gente possa caminhar em plenitude, né? E em quarto lugar, nós somos escolhidos de Deus para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Deus nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá sabedoria, discernimento para a gente poder vencer. A gente precisa depender dele, porque tudo isso, a nossa discernimento, a nossa fé, o nosso posicionamento vem dele. Então a gente precisa depender dele para a gente saber o que fazer, como fazer. O momento de agir, o momento de se aquietar, a gente precisa entender isso para que possamos vencer os gigantes da nossa vida, né? Que a gente possa ser como Davi, ali pequenininho, ninguém dava nada por ele, ninguém entendia como ele ia vencer aquele gigante, mas mesmo assim ele prosseguiu, ele não desistiu, ele não se deixou influenciar pelas pessoas ao seu redor, pela dificuldade que ele enxergava, mas ele manteve seu foco em Deus e por isso ele venceu. Que Deus te abençoe e que possamos agir dessa forma, encorajados sempre pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele seja sempre o seu foco. Amém? Deus te abençoe.